Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e também trazer um pouquinho das informações, das notícias que podem mexer com o mercado financeiro no dia de hoje, olhando aí para ambiente político, cenário econômico e também ambiente corporativo com os principais temas que podem influenciar o seu dia a dia. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse conteúdo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e entregue isso a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 1º de abril de 2022, olhando um pouquinho aí para fechamento de mercado no dia anterior, no dia 31, fechamos aí o mês de março, o primeiro trimestre basicamente, e olhando um pouquinho aí para esses números, tivemos ontem o Ibovespa caindo um pouco, acompanhando aí as bolsas internacionais, assim como falávamos ontem aí no fechamento do nosso bate-papo. E ontem aí a principal tônica acabou sendo aí no pregão aí aos investimentos estrangeiros que continuam forte e conseguiram segurar um pouquinho aí a bolsa brasileira, que fechou o primeiro trimestre próximo aí dos 120 mil pontos, bem diferente do que alcançamos aí como mínima lá no início do ano, onde tivemos aí a bolsa chegando próximo de perder os 100 mil pontos, inclusive, e o primeiro trimestre aí fecha com essa alavancagem, principalmente aí com a entrada de recursos estrangeiros e também aí com a liberação de estoques de petróleo ali dos Estados Unidos no dia de ontem. Vimos o preço da commodity cair e também as ações de Petrobras ajudando aí também a segurar um pouquinho o índice no dia de ontem, que teve uma variação negativa pequena em relação ao restante dos mercados. Ainda temos uma tônica também muito forte olhando para a questão de continuidade no aumento da taxa básica de juros, né? O aperto monetário por parte dos bancos centrais, principalmente olhando pela realidade de aumento de inflação que continua acima do esperado no Brasil e no mundo. Isso obviamente força bancos centrais a medidas um pouco mais duras. Surge toda a expectativa do tamanho desse aperto monetário que vai acarretar aí não só altas de juros no Brasil, mas em todo o mundo, e parece ser algo irreversível. Durante essa semana também nós tivemos aí no Brasil a divulgação oficial de geração de empregos, que veio positiva. Também tivemos aí a questão da divulgação do índice oficial de desemprego, também vindo aí um pouco melhor do que meses anteriores, trazendo um pouco menos de preocupação e mais alívio aí para investidores e especialistas. O exterior um pouquinho sofre bastante ainda também com essa tônica, com essa realidade aí de inflação, principalmente Estados Unidos e Europa aí, que acumulam altas de inflação basicamente aí maiores dos últimos 40 anos, e as bolsas, né, os mercados europeus e norte-americanos, e há muito tempo, né, desde 2020, mercados europeus e quase 20 anos mercados norte-americanos, onde as bolsas não fechavam em cenário negativo no primeiro trimestre, isso acontecendo agora até mesmo por conta dessa migração de recursos de renda variável para renda fixa, com valorização de treasuries e bonds, né, títulos de renda fixa lá na Europa também. Todo esse movimento também afetando bastante os mercados e trazendo toda essa preocupação à tona com relação aí às medidas dos bancos centrais e essa inflação recorde. Esse continua sendo basicamente aí o bate-papo, o tema de estudo dos principais especialistas e a ansiedade dos investidores na busca aí por melhores soluções e melhores caminhos aí para rentabilizar os seus recursos. Olhando para números de forma geral, nós tivemos no dia de ontem, então, o índice Bovespa fechando em queda de 0,22%, uma queda aí até pouco expressiva olhando o restante dos mercados, e a bolsa, então, o Ibovespa, o índice chegando aos 119.099 pontos,
olhando aí praticamente a mesma realidade aí que nós tínhamos 7 meses atrás, né? Lá no primeiro semestre do ano passado, uma realidade de praticamente 120 mil pontos, boa recuperação aí para o primeiro TRI da Bolsa Brasileira. Ainda surgem muitas dúvidas dos próximos passos, mas esse é assunto aí para um outro momento. Olhando aí um pouquinho para a moeda norte-americana, o dólar caiu um pouco no dia de ontem, queda de 0,43%, também com essa entrada maior de recursos estrangeiros. O dólar ficou a R$ 4,76 no dia de ontem. E olhando aí para as bolsas norte-americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma queda aí de 1,54% a 14.220 pontos. S&P 500 aí uma queda de 1,57% a 4.530 pontos. E Dow Jones caindo 1,56%, uma bolsa chegando aí aos 34.678 pontos. Olhando um pouquinho para a Europa também, no fechamento de ontem, fechando o primeiro trio mês de março, o dólar caiu 1,53% e voltou à casa dos R$ 5,25. E as bolsas europeias também operando em queda. O DAX na Alemanha caiu 1,31% a 14.414 pontos. Na França, o CAC caiu 1,21% a 6.659 pontos. E no Reino Unido, uma queda de 0,83%, uma queda um pouco menor, mas a bolsa alcançando aí os 7.515 pontos. Na Ásia já tínhamos visto o fechamento aí dos mercados em cenário negativo no dia de ontem, com a China alcançando uma queda de 1,19%, 12.118 pontos, e no Japão a bolsa Nikkei caindo um pouco menos, queda de 0,73%, a 27.828 pontos. Esses aí os números principalmente do fechamento do mercado no dia de ontem, fechamento aí também do primeiro trimestre. Olhando um pouquinho aí para o cenário de cripto, também diante aí de toda essa oscilação e todo esse receio em relação a medidas mais protecionistas e contracionistas dos bancos centrais, o Bitcoin caindo 3,05% e o Ethereum 2,49% de queda também no fechamento. Olhando sempre para esse cenário de criptomoedas, continuam cada vez mais tendo uma correlação semelhante, uma correlação aí muito próxima aos mercados de renda variável e oscilando aí tanto em movimentos de alta quanto de queda, semelhante ao que acontece aí nas bolsas de modo geral. Olhando aí para petróleo futuro, negociação de petróleo futuro caindo, então como falávamos lá na abertura do nosso bate-papo, do nosso morning call, o que esperar do mercado hoje, nós tivemos aí nessa negociação o Brent ontem chegando a $105,07 e o WTI chegando aos $101,22. Negociação futura aí, olhando para fechamento do mercado no dia de ontem, todas as promessas aí em relação à maior geração e equilíbrio aí de oferta e demanda de petróleo parecem ter surtido um pouco de efeito e a gente continua falando sobre isso durante o nosso bate-papo. Olhando um pouquinho aí para o índice VIX, índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, comemorávamos aí há poucos dias a queda do índice VIX abaixo dos 20 pontos, né? Ontem ele volta a subir, subindo 6,36%, alcançando 20,56 pontos. E lembrando que o índice VIX ele mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, né? O risco que os investidores acabam aí imaginando que possa haver cada vez maior aí em relação ao índice VIX, a volatilidade do mercado de renda variável, mercado de ações. Quanto maior esse índice, maior o risco, e também quando esse índice ultrapassa os 20 pontos, fica mais difícil aí prever os próximos passos de mercado, principalmente. E vimos aí durante mais de um mês o índice VIX próximo dos 30 pontos. Nessa semana ele voltou a cair abaixo dos 20 e agora subindo novamente com esse movimento aí nas bolsas norte-americanas. Olhando um pouquinho aí para metais futuro, olhando fim de abril de 2022,
Nós temos o ouro futuro sendo negociado a 1.936 dólares e 50 cents a onça, alumínio futuro a 3.460 dólares e o ferro refinado chegando aos 158 dólares e 81 cents. Vem a negociação futura lá para o fim de abril, números do fechamento do mercado no dia de ontem. Olhando também aí para o fechamento das ações que compõem o índice Bovespa no dia de ontem, tivemos entre as principais altas Sabesp SBSP3, que subiu aí 5,45%, alcançando os R$ 47,71. Ciel3, Cielo também subindo 4,36% e chegando em R$ 3,11 de cotação. Semig 4 também subindo 2,97% a R$ 15,21. Elet 3, Eletrobras subindo 2,78% a R$ 37,98. E BBSE3, Banco do Brasil Seguridade, subindo 2,65% a R$ 25,56. Essas foram as principais altas do mercado aí das ações que compõem o índice Bovespa no dia de ontem. Também entre as principais baixas vimos Cash 3, que é Melius, caindo 5,53% num movimento de realização após os lucros do dia anterior, a ação fechando a R$ 2,56. Amer 3 também, as ações aí de lojas americanas caindo 5,49% a R$ 32,65. PetroRio Prio 3 caindo 4,47% a R$ 20,94. E Suzano Brasil SUSB3 caindo 3,53% a R$ 55,15. Esses são os números aí do fechamento de mercado no dia de ontem, dia 31 de março de 2022. Olhando um pouquinho para a agenda de indicadores no dia de hoje, que vale a pena ficar de olho. Alguns indicadores aí não foram divulgados no dia de ontem e durante essa semana, como é o caso aí do fluxo cambial estrangeiro e balança comercial, mas além disso, hoje temos divulgação da produção industrial brasileira e do PMI industrial aqui no Brasil, também um olhar principalmente para os próximos passos aí de retomada econômica diante desse cenário aí de pós-pandemia e também a falta de insumos, gargalos de produção, principalmente por conta da pandemia e agora ampliados aí pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Olhando aí para a agenda de indicadores que vale a pena ficar de olho no exterior, hoje também é dia de PMI industrial na Europa e Estados Unidos, PMI industrial o composto não, somente o PMI industrial na França, na Alemanha, na zona do euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos, é divulgado no dia de hoje, então também um indicador importante. Outro indicador para ficar de olho é o índice de preços ao consumidor na zona do euro, índice de preço aí é a inflação basicamente na zona do euro, payroll lá nos Estados Unidos, que é a geração oficial de empregos do país, que também baseia aí muitas das conversas e muitos dos próximos passos aí do FOMC, o Copom e o Federal Reserve, Banco Central lá dos Estados Unidos. E também hoje tem o indicador de desemprego oficial também lá nos Estados Unidos, então vale a pena ficar de olho nesses indicadores aí que podem movimentar bastante o mercado. Olhando um pouquinho para o ambiente político e tudo aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas. Ontem tivemos no início do dia uma possível ameaça do governador de São Paulo, João Dória, se manter aí no governo do estado e não sair candidato à presidência da República. Depois aí vimos no fim do dia a confirmação do João Dória saindo do governo do estado de São Paulo e se confirmando aí como candidato aí à presidência da República pelo PSDB, e alguns especialistas, analistas acabam enxergando todo esse movimento, apesar de, segundo Dória, ser um movimento aí para conter possíveis ameaças de golpe do governador do Rio Grande do Sul, que também disputou as prévias do partido lá, o Eduardo Leite, e talvez tentaria um golpe para que ele disputasse as eleições presidenciais pelo partido. Ao mesmo tempo, aí tem uma resposta de Eduardo Leite de que isso não tem cabimento, isso mostra uma certa desorganização. E olhando aí para o ambiente político e eleições 2022, também acaba tendo um peso aí
torno dessa terceira via que é tão buscada pelo mercado e mostra aí uma desorganização do partido, talvez perdendo força entre a polarização aí Lula-Bolsonaro. E além disso, temos a outra saída anunciada no dia de ontem do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que também anunciou a desistência momentânea aí da disputa à presidência e também deixou o Podemos, né, partido ao qual ele havia se filiado logo que voltou dos Estados Unidos, deve se filiar aí à União Brasil e na próxima semana deve ser algumas estratégias em relação a candidaturas do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que num primeiro momento aí não seria nem mesmo pela União Brasil candidato à presidência, mas sim candidato aí a deputado ou Senado. Então essas discussões também aí ficam para a próxima semana, mas mexem bastante com o ambiente político e certamente aí com o ambiente econômico e financeiro aqui no Brasil também por conta dos desdobramentos que podem vir. Agora a polarização fica mais concentrada e ao mesmo tempo podem haver discussões aí e possíveis acordos entre alguns dos partidos aí das possíveis terceiras vias para uma união e talvez um apoio de um único candidato. São pontos que vale a pena aí ficar de olho e acompanhando nos próximos dias. Ontem também o atual presidente Jair Bolsonaro criticou novamente em mídias aí o STF, Supremo Tribunal Federal, dizendo aí que os ministros da corte só atrapalham o país e certamente isso acaba tendo um peso novamente aí no atrito entre o judiciário e o executivo, né? Sempre vale o reforço aí de tudo que houve no ano passado, em 2021, no segundo semestre, muito atrito entre os poderes, principalmente aí o ministro Alexandre de Moraes e também o presidente Jair Bolsonaro, inclusive aí com troca de farpas no dia 7 de setembro, onde posteriormente o presidente Jair Bolsonaro fez uma carta aí se retratando em alguns pontos, então também podemos ter desdobramentos nesse sentido. Vale a pena acompanhar os próximos passos dessa discussão entre o executivo e o legislativo lá em Brasília. Parlamentares também, por conta aí da situação do ex-ministro, né, que pediu a demissão do Ministério da Educação, onde havia aí as possíveis acusações e conversas de favorecimento de alguns municípios em relação a recursos do MEC, que fossem esses municípios aí tivessem o pagamento de propina, fossem apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, essa é a acusação inicial. Parlamentares, principalmente no Senado, se mobilizam aí para acelerar uma CPI que investigue esses casos e esse possível gabinete paralelo, como aí foi chamado durante os primeiros dias de discussão e acusação desse tema. Então também podemos ter desdobramentos nisso nas próximas semanas. Vale a pena continuar acompanhando também todo esse movimento. E ontem as discussões aí sobre medida provisória em relação às fake news começaram aí a ser divulgadas pelo relator. Havia uma negociação também entre o relator e a base aliada do governo. A princípio aí o relator quer apresentar e aprovar até o fim de abril aí a medida provisória contra as fake news, principalmente olhando aí para as eleições 2022, para algum tipo de punição, caso sejam aí também utilizadas fake news durante o período eleitoral. Também então vale a pena acompanhar esses desdobramentos aí durante o mês de abril. Olhando um pouquinho para a economia, e a tônica fica muito próxima de muito do que já falávamos nos últimos dias, em relação de taxa de juros e também a inflação. Mas além disso, temos alguns outros desdobramentos que vale a pena também continuar acompanhando. Os especialistas aí apontam a economia brasileira, principalmente com a valorização do real e de alguns ativos brasileiros sendo mais forte no primeiro semestre, até mesmo aí com uma expectativa de um segundo semestre um pouco mais conturbado por conta de período eleitoral, em que essa valorização com a entrada aí de recursos estrangeiros buscando ativos mais baratos na bolsa e principalmente a taxa de juros em 2 dígitos aqui no país, ela deve seguir forte aí pelo menos até próximo do fim do primeiro semestre e mudança talvez um pouco maior em relação a isso no segundo semestre. Óbvio, não há um consenso específico em relação a isso,
mas há uma boa possibilidade de uma valorização ainda maior durante aí o restante do primeiro semestre e realmente um momento mais volátil no segundo semestre, então vale a pena continuar acompanhando todo esse movimento aí para que estejamos preparados para falar sobre isso e também tomar as devidas atitudes aí em momentos oportunos. Bem com a mudança aí, e a partir de hoje os servidores do Banco Central Brasileiro entram em greve, tem um prazo determinado para o fim da greve, os servidores aí buscam um reajuste na remuneração ainda nesse ano, volta ainda aquela questão do apoio aí, o reajuste de policiais feito no orçamento lá no fim de 2021. Todo esse movimento temos alguns atrasos, um deles aí na remuneração aí de contas de participantes do Pix, que foi adiada e frustra um pouco o mercado nesse sentido. Também temos aí o atual presidente do Banco Central, Campos Neto, saindo de férias nesse momento, em meio a essa greve, e também podemos ter desdobramentos maiores ainda por conta da greve aí dos funcionários do Banco Central, então também vale a pena continuar acompanhando o desfecho desses detalhes. O Banco Central brasileiro aí também num movimento aí de correção, reduzindo aí nas suas reservas a posição em dólar e aumentando a posição em yuan, moeda chinesa, uma decisão estratégica, aproveitando o momento com grande entrada de recursos estrangeiros, principalmente olhando aí para o dólar, que entrou forte aí no Brasil nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive desde o início do ano, reforçando as reservas internacionais, reduzindo também o preço da moeda aqui, e o Banco Central com uma estratégia de maior exposição ao yuan, então moeda chinesa, segunda maior economia do mundo, também vale a pena acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E olhando aí para commodities, o petróleo ainda em movimento de queda aí nesses últimos dias, né? Petróleo que no início da guerra entre Rússia e Ucrânia chegou próximo aí de uma negociação de $140, inclusive, agora nesse movimento de queda, principalmente com a promessa dos Estados Unidos de liberação de 1 milhão de barris de petróleo dia dos estoques, para que haja aí uma redução no preço da commodity, principalmente uma redução no preço do combustível, e assim reduzindo a inflação. Preocupação aí dos Estados Unidos com a inflação, que também é a maior aí dos últimos 40 anos, né? E renovou máximas aí do PCI, que veio mais alto, inclusive, durante essa semana. Próxima semana temos outras divulgações também que podem impactar bastante esse cenário, mas esse é um ponto aí que os Estados Unidos têm se preocupado bastante, e agora utilizando aí a liberação de recursos aí para reduzir o preço da commodity e reduzir também na bomba o preço aí dos combustíveis. Além disso, esse movimento também acaba sendo pouco mais acelerado pela promessa aí da OPEP+, de aumentar a produção diária de barris de petróleo a partir de maio. A OPEP aí tem já desde o início do ano, final do ano passado, prometido ampliar a produção diária de petróleo, não tem conseguido cumprir exatamente aí as suas promessas, inclusive a guerra entre Rússia e Ucrânia prejudicou um pouco mais. Isso traz um pouco mais de tranquilidade, inclusive no dia de hoje o petróleo está caindo novamente, chegando aí próximo dos $101. Então podemos ver aí talvez o barril de petróleo fechar no dia de hoje, 1º de abril, abaixo dos $100 a negociação. E olhando agora um pouquinho aí para ambiente corporativo, alguns pontos que vale a pena a gente ficar de olho. Já tem uma discussão e conversas aí há alguns meses entre BR Malls e Allianz, na verdade a Allianz tentando aí incorporar as operações de BR Malls ou comprar a própria BR Malls num movimento aí de aquisição ou mesmo uma fusão. O BR Malls sempre saindo dessa possível negociação, não aceitando, e a aliança acaba buscando outros caminhos através aí de um posicionamento chamando a assembleia aí dentro da própria BR Malls ou indicando membros para o conselho da BR Malls, e com esse processo aí a BR Malls aí foi ao CAD, pedindo que o CAD freie as ações da aliança para que ela não possa mais indicar nenhum membro, nenhuma chapa aí
para o conselho de administração e também não possa chamar assembleias. Lembrando aí toda essa discussão, né, acaba sendo algo muito parecido com o que acontece em relação a Marfrig e BRF, né, aonde também Marfrig queria uma negociação com BRF, não conseguiu e tem conseguido aí fazer parte aí do conselho, comprando as ações diretamente aí no mercado, as ações de BRF, que é um movimento semelhante feito por Allianz, que agora tenta então entrar no conselho e possivelmente chamar assembleias para forçar essa fusão ou aquisição com BR Malls. Vale a pena então acompanhar ainda esses movimentos do setor e reforçando, como fazemos diariamente aqui, isso não é uma recomendação de compra ou venda, aqui só falamos de notícias que podem mexer com o mercado no dia de hoje ou no restante das próximas semanas. E olhando para a realidade de guerra entre Rússia e Ucrânia, principalmente as sanções que os Estados Unidos colocaram aí contra a Rússia, existe toda aquela preocupação de cyberataques, que já falamos aqui diversas vezes, e com esse risco, e principalmente com receio desses cyberataques, os Estados Unidos aí estão impondo sanções também e acusações contra a empresa aí de antivírus, a Kaspersky, o receio aí de que os computadores que têm esse antivírus sejam utilizados aí para a inclusão de robôs espiões ou até mesmo vírus para ataque por meio da plataforma. A companhia diz que isso é inadmissível, mas vale a pena também acompanhar essas cenas dos próximos capítulos, olhando aí para os ataques cibernéticos e para a própria realidade aí da companhia Kaspersky, que é uma das empresas de antivírus aí mais conhecidas no mundo também. Após o leilão essa semana que nós tivemos do terminal de grãos lá no Porto de Santos, que reforçamos aqui que teve apenas uma única proposta, inclusive os leilões de portos, né, e principalmente a privatização de portos ganham forças aí durante o ano de 2022. Existe aí um prazo bem apertado, principalmente se formos olhar para o Porto de Santos, né, que é um porto maior, mas existem outras negociações olhando aí para o Porto de Itajaí, Santa Catarina e outros portos que podem aí serem iniciados os processos de privatização e finalizar isso ainda em 2022. Vale a pena continuar acompanhando então esses processos e tudo pode afetar, pode interferir aí, trazer mudanças no mercado financeiro como um todo. E fechando a nossa parte aqui de cenário corporativo com a alta do minério de ferro, aí nós vimos no ano passado a commodity ultrapassando inclusive aí os $200, depois no segundo semestre ela caiu, e no ano de 2022 a alta foi grande também do minério de ferro em relação ao que fechou o ano de 2021. Isso acaba tendo uma pressão diferente, né? Tanto uma valorização de mineradoras e empresas específicas desse setor, também a questão de empresas relacionadas aí a aço, né, onde o aço subiu mais de 30% aí no primeiro trimestre de 2022, e isso acaba também acarretando os maiores custos, principalmente em setores como o de construção civil, que falávamos também nessa semana, que acaba tendo um impacto aí maior no primeiro trimestre e no resultado por conta do aumento de preços, isso também podendo continuar influenciando aí o mercado e o ambiente financeiro aí nos próximos meses, então vale a pena acompanhar também esses desdobramentos. Olhando agora para abertura e fechamento de mercado, já são 6h25 da manhã, temos aí uma negociação na China, com a bolsa fechando em leve alta, indo um pouquinho aí da queda no dia de ontem, iniciando o trimestre com um pouco mais de apetite. Bolsa chinesa fechou às 5h30 da manhã com alta de quase 1%, 0,91 a 12.227 pontos. Olhando ainda para mercados asiáticos, o início do segundo trimestre aí na bolsa Nikkei, a bolsa japonesa, essa continua aí num movimento de queda, uma desvalorização forte do iene, a moeda ainda continua lá no Japão, e o mercado japonês, bolsa Nikkei, fechou com queda de 0,56% às 3 horas da manhã, a 27.665 pontos. E olhando um pouquinho aí para os demais mercados, bolsas europeias e bolsas norte-americanas tentando aí iniciar o
mês de abril e o primeiro trimestre aí com um movimento de altas, né? Reforçamos o fato de as bolsas terem fechado em queda, coisa que não acontecia aí há muitos anos, no primeiro trimestre dos anos, e vimos então aí alguns índices tentando se recuperar desde as primeiras horas do dia. O movimento ainda é um pouco fraco, tínhamos uma alta nas primeiras horas do dia, mais próximo da estabilidade, e agora uma alta um pouquinho mais expressiva. Nesse momento, o DAX na Alemanha sobe 0,40, assim como acontece na França, com o CAC, que também sobe 0,40, e o Reino Unido operando entre 0,35% e 0,40% às 6h27 da manhã, também um movimento aí tentando recuperar as perdas aí do primeiro trimestre do ano de 2022. Lá nos Estados Unidos, o movimento é muito semelhante, as bolsas operando próximo da estabilidade nas primeiras horas do dia, e agora o pré-market apresenta aí uma alta em torno de 0,55%, 0,60% nas bolsas. Temos Dow Jones subindo 0,55%, S&P 500 também sobe 0,55% e Nasdaq sobe 0,60%, também às 6h27 da manhã. A tônica do mercado deve ser uma leve alta para o dia de hoje, mas o mercado é soberano e podemos ter muitas mudanças, inclusive com alguns indicadores aí que temos para o dia de hoje que podem impactar bastante o mercado, como é o caso de payroll e novas falas em relação aí à inflação e taxa básica de juros. Por aqui, índice Bovespa, a tendência é de seguir as bolsas internacionais, conseguimos aí nos manter próximo dos 120 mil pontos no primeiro trimestre. Dá para iniciar o segundo trimestre também num movimento de alta, acompanhando aí as bolsas internacionais. Temos aí a questão do petróleo, que pode trazer desvalorização para algumas empresas brasileiras, esse movimento de queda, mas ao mesmo tempo, aí, se tivermos uma redução na curva de juros, outras empresas podem surfar o bom momento e inclusive ampliar as altas em relação ao mercado internacional. Obrigadão aí pela sua companhia. Na segunda-feira nós retornamos para falar um pouquinho de tudo que aconteceu no dia de hoje e também as expectativas para o início da próxima semana. Aproveite a sexta-feira, aproveite o final de semana e na próxima semana voltamos aí para mais um bate-papo e algumas decisões importantes, olhando até mesmo aí para conteúdos aqui do canal. Muito obrigado, bom trabalho e até segunda. Tchau, tchau.